Quem trabalha com vendas com certeza já passou por isso. Aquela técnica que funciona super bem para vender algo simples, mas que, de repente, falha feio quando o negócio é maior, mais complexo. Se isso já aconteceu, saiba que não é um caso isolado. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no método que virou o jogo das vendas de alto valor, o Spin Selling, do Neil Rackham. A ideia aqui é focar menos em empurrar um produto e muito mais em ser um verdadeiro solucionador de problemas. E tá aqui a pergunta de $1 milhão, né? Aquela que tira o sono de muito vendedor por aí. Por que aquela abordagem de fechamento, que parece mágica numa venda pequena, se torna completamente inútil quando o contrato tem vários zeros? Foi exatamente para decifrar essa frustração que a pesquisa do Neil Rackham começou. Para a gente entender tudo isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que as táticas tradicionais simplesmente não funcionam sempre. Depois, a gente vai para os bastidores da pesquisa gigante que deu origem ao Spin. Aí sim, a gente chega no coração do método, as 4 perguntas que mudam tudo. Vamos ver como elas constroem a necessidade na cabeça do cliente e, por fim, como colocar isso tudo em prática do jeito certo. Bom, a primeira grande sacada do hacking parece até óbvia, mas é a base de tudo. Nem toda venda é igual. Pensa bem. O jeito que a gente decide comprar um café é totalmente diferente do jeito que uma empresa decide investir milhões num sistema novo. É exatamente nesse ponto que as técnicas de vendas mais comuns começam a desmoronar. Olha só o contraste. De um lado, a venda pequena, decisão rápida, quase um impulso, baixo risco. Do outro, a venda grande, um verdadeiro labirinto, com risco financeiro altíssimo, um processo que leva meses e que envolve um monte de gente de departamentos diferentes. Tentar usar uma abordagem de venda rápida nesse segundo cenário não é só ineficaz, é um tiro no pé. Tá, mas como foi que o Rackham descobriu isso? Não foi um palpite, nem uma teoria que ele tirou da cartola. Foi o resultado de uma das maiores e mais sérias pesquisas já feitas sobre vendas. Uma verdadeira expedição em busca de um modelo que de fato funcionasse onde todos os outros falhavam. Pensa nesse número por um instante, 35 mil. 35 mil visitas de vendas analisadas, ao longo de 12 anos. Isso não é achismo, não é dica de guru. É um método que foi forjado em uma montanha de dados, observando o que os vendedores de elite realmente faziam na prática, não o que eles diziam que faziam. E o impacto foi tão grande que a mídia especializada, como a revista Sales Technic, classificou a pesquisa como a mais completa já feita na área. Essa validação deu ao Spin uma credibilidade imediata, sabe? Separou o joio do trigo no meio de tantas metodologias de vendas que apareciam na época. E isso tudo nos leva finalmente ao coração do método. Se os vendedores de sucesso não usavam técnicas de fechamento agressivas, o que é que eles faziam de diferente? A resposta estava ali o tempo todo, bem na cara. Estava no tipo e principalmente na sequência das perguntas que eles faziam. Uma sequência que forma o famoso acrônimo SPIN. Essa sequência é como se fosse uma escada lógica, bem pensada. A gente começa com a situação para entender o cenário, depois a gente investiga os problemas, as dores, aí vem o pulo do gato. A gente explora a implicação desses problemas para fazer eles crescerem em importância. E só então, no final, a gente guia o cliente para a própria necessidade de solução. Um passo constrói o outro, de um jeito sutil e muito, muito poderoso. As perguntas de situação, então, são um ponto de partida. O objetivo delas é bem simples: coletar fatos, dados, montar um panorama da realidade atual do cliente. São perguntas como qual equipamento vocês usam hoje ou quantas pessoas trabalham nesse setor. Elas são importantes, claro, mas aqui vem o primeiro grande alerta da pesquisa. Os melhores vendedores usam essas perguntas com muita moderação. Por quê? Porque o cliente já sabe tudo isso. Fazer muitas perguntas de situação pode soar como despreparo e, francamente, pode deixar a conversa bem chata. Depois de entender o contexto, o foco muda. A gente parte para as perguntas de problema. Aqui, a missão é outra. É caçar ativamente por dificuldades, por insatisfações. É nessa fase que a gente descobre o que o Rackham chamou de necessidades implícitas. Sabe? Aquelas pequenas sementes de descontentamento que a gente pode ajudar a florescer. Perguntas como: esse seu sistema atual é muito complicado de operar? Ou a qualidade da produção está onde deveria estar? Cada não, cada hesitação do cliente é uma porta se abrindo. Vendedores experientes sabem que, quanto mais problemas eles conseguem levantar, mais argumentos eles têm para mostrar valor lá na frente. E agora, as perguntas de implicação. É aqui, meus amigos, que a mágica do Spin realmente acontece.
Essas perguntas pegam um problema que o cliente já admitiu que tem e começam a explorar as consequências, o efeito dominó que aquele probleminha causa na operação inteira. Pensa nisso como usar uma lente de aumento. A pergunta de problema encontra um incômodo. A pergunta de implicação transforma esse incômodo numa dor de cabeça gigante, urgente. É o momento em que o comprador para e pensa: nossa, eu não tinha me dado conta do estrago que isso está causando. É aqui que o valor da solução começa a ser construído, sem nem precisar falar dela. E finalmente, depois de construir essa urgência toda, a gente chega nas perguntas de necessidade de solução. E aqui o jogo vira completamente. Ao invés de o vendedor ficar falando o quão boa é a sua solução, essas perguntas fazem com que o próprio cliente diga em voz alta quais são os benefícios. Perguntas do tipo: de que forma ter isso resolveria a questão da sua equipe? Ou: que benefícios alguém enxerga em resolver esse gargalo? A diferença é sutil, mas o resultado é gigantesco. Não é mais o vendedor empurrando uma solução, é o comprador puxando, pedindo por ela. E a pesquisa do Hacken mostrou um dado impressionante. Os vendedores top de linha fazem 10 vezes mais perguntas desse tipo. Então, por que essa sequência S-P-I-N funciona tão bem? A resposta está na psicologia por trás do processo de compra, em como as nossas necessidades evoluem de um simples incômodo para um desejo forte de mudança. O objetivo de toda a conversa em spin pode ser resumido nisto aqui: pegar um monte de insatisfações vagas, que são as necessidades implícitas, e usando a alquimia das perguntas certas, transformar isso numa lâmpada acesa, numa necessidade explícita, que é um desejo claro e declarado por uma solução. É um processo com começo, meio e fim. As perguntas de problema encontram a dor, a necessidade implícita. As de implicação aumentam essa dor, deixam ela grande demais para ser ignorada. E as de necessidade de solução canalizam essa dor para um desejo explícito pela solução. A venda deixa de ser sobre convencer e passa a ser sobre guiar o cliente no processo de se convencer. Certo, mas e na prática? Como colocar o spin para rodar? O maior erro que se pode cometer é tratar o método como um roteiro fixo, que tem que ser decorado. A grande lição do Hacking é que o spin é um guia de navegação e não uma fórmula matemática. O próprio Hacken faz questão de dizer que o spin é, na verdade, uma descrição de como os melhores vendedores já agem, até meio que por instinto. Ele deve ser usado como um mapa para guiar a conversa, dando liberdade para explorar caminhos diferentes, e não como trilhos de trem, que forçam a seguir uma única direção. E o Hacking deixa a gente com essa reflexão poderosa. Quem trabalha com vendas pode parar para pensar naquela venda de maior sucesso, aquela em que a conversa fluiu, tudo se encaixou. É muito, mas muito provável que, mesmo sem saber o nome, a sequência foi essa. Entendeu a situação, descobriu um problema, explorou o impacto dele e, no fim, o cliente estava praticamente vendendo a solução para si mesmo. E no final, tudo se resume a esta mudança de chave na nossa cabeça. Antes de cada reunião, a pergunta a se fazer não é o que eu posso vender para essa pessoa, e sim, que problemas dessa pessoa eu sou capaz de resolver. Essa é a verdadeira essência do spin selling. Não é sobre ser um vendedor melhor, é sobre se tornar um solucionador de problemas valioso. E essa sim é a chave para a excelência em vendas que dura.